Primeiro, precisamos entender para que serve o ego. Dentre as inúmeras serventias, existe uma que, em minha opinião, é a mais importante e que fará mais sentido para este capítulo. Nos primórdios da humanidade, onde sobreviver era a lei suprema, o ego era a peça fundamental na vida do homem. É com ele que criamos nosso senso de indivíduo. É com ele que temos a ideia de separação. É com ele que o eu surge. Sem a sua existência, simplesmente não teríamos sobrevivido nos primórdios da evolução. O ego é fundamental para que exista essa ideia de que você é um ser separado e distinto de uma cobra ou de um leão, por exemplo. E com isso sinta medo e fuja para não morrer. O ego, inicialmente, era o que tínhamos de mais sofisticado no sentido de instinto de sobrevivência. Ele é necessário até hoje, mas como não precisamos efetivamente sobreviver no sentido mais primordial da palavra, o ego deveria ter perdido relevância. Mas é justamente o contrário o que ocorre. Seguindo o que eu entendo como a lei da diversidade, assunto que irei divagar em capítulos futuros, tudo neste universo tem uma tendência a divergir. É como se o universo fosse seduzido a criar variações de tudo que existe. E dando sequência a essa ideia, é tentador acreditar que, assim como tudo, a mente humana também é feita de entidades conscientes divergentes entre si, criando, com isso, uma total consciência humana. Assim como o ego, os sonhos, a intuição, as ideias, as sensações, as fantasias, as memórias, a vontade de poder ou potência descrito pelo filósofo, poeta e compositor prussiano Nietzsche, são algumas destas variadas entidades de consciência que, somadas, criam em sua totalidade a consciência humana. Por mais que muitas destas entidades ainda sejam difíceis de definir, uma coisa é clara: elas abrem um caminho de expansão de nossa mente. Por exemplo, por mais que ainda não saibamos ao certo o que são os sonhos ou para qual finalidade de fato eles servem à mente humana, é notório perceber como eles podem estimular ações nossas do dia a dia, através do que consideramos visões futuras ou, em muitos casos, imagens aleatórias que acabam deixando o indivíduo muitas vezes reflexivos sobre determinado tema. Os sonhos, no exemplo, acabam despertando nossa mente de diversas maneiras quando estamos conscientes, por mais que ela atue no campo da inconsciência em quase sua totalidade. E todas as entidades de consciência citadas aqui não devem ser as únicas, e de fato não são. Mas o meu intuito aqui não é a de esmiuçar essa diversidade, mas sim deixar claro que o ego não é o único agente do seu eu. É preciso entender estes conceitos para o que vem adiante. Voltemos ao ego. Como a ação mais básica do ser humano é a de sobreviver, o ego tem uma importância relativamente grande. É ele o agente fundamental de proteção desta máquina biológica chamada corpo humano. O indivíduo, com a sua ideia de estar separado dos outros seres, está sempre alerta a qualquer perigo que for exposto. O objetivo é a de se manter vivo, e o ego faz isso muito bem. Como notamos, ele é um agente fundamental e necessário para a existência humana. Mas como tudo na vida, existe o lado bom e o lado ruim. Basta mudar um pouco a perspectiva para deixar isso mais claro. No mundo atual, onde a sobrevivência física foi suplantada pela sobrevivência mental, o ego acaba se tornando cada vez mais tóxico nas vidas das pessoas, e com a vantagem de praticamente não ser notado. Como a base ainda continua sendo permanecer vivo,
mesmo que atualmente tenha mudado muito do que era anteriormente, para o ego, a situação continua a mesma. Não houve grandes mudanças. É preciso continuar sobrevivendo ao meio. A questão no campo mental a que eu me refiro é a incessante disputa de espaço e poder de nossas ideias e pensamentos dentro da sociedade. Nos tempos atuais, mais do que nunca, o que pensamos deve sempre triunfar, seja no discurso enfático nas redes sociais, seja em uma ideia inovadora dentro de uma empresa, sobressaindo-se aos companheiros de trabalho em nome de uma meritocracia idealizada. Ganha mais quem consegue sair vitorioso nestas inúmeras guerras de narrativas que se tornaram tão comuns nos dias de hoje. Quem não se engaja nesse frenesi descontrolado, buscando alcançar seu espaço no meio do resto das pessoas, está fadado a uma existência indiferente. Acaba não sobrevivendo e, consequentemente, será esquecido. O pastor gritando fervorosamente aos seus milhares de fiéis, o youtuber influenciando seus milhões de seguidores, o político com sua distorção de narrativa habitual para satisfazer seus interesses. Todos eles têm em comum a dinâmica da sobrevivência de ideias e pensamentos pelo mundo. Quem domina a narrativa tem um poder em mãos. Sobrevive quem tem seu espaço de voz ou que ganha uma discussão. Ideologias políticas, teorias científicas e discursos religiosos nada mais são do que disputas de narrativa para saber quem detém a verdade. E todos estes exemplos citados aqui têm como operador o ego. Essa entidade está o tempo todo dentro de nós querendo que sobrevivamos. E como hoje o discurso tem mais poder que os músculos, e as ideias têm mais valor que a subsistência nas selvas hostis do planeta, o ego acaba executando seu papel no campo mental sem praticamente ser notada por nós. Essa vontade que temos de sempre termos razão, ou pelo menos acharmos que temos razão, nada mais é do que essa vontade do ego em fazer com que nós sobrevivamos. E quanto mais ruído em uma sociedade, menos o ego é sentido ou escutado. A internet contribuiu enormemente para tudo isso, tornando-se uma ótima ferramenta para que ele operasse cada vez mais em angariar seguidores, ouvintes ou para chamar a atenção de determinados grupos tentando sobreviver ao caos anárquico instaurado nas redes. Quanto mais pessoas disputando espaço, mais esforço é necessário para ser notado neste admirável mundo novo. E assim, em sucessíveis disputas de retórica, seja onde for e com quem for, o ego vai executando seu trabalho metódico visando a sobrevivência que antes era daquele corpo, mas que agora é apenas daquela mente. E com isso ele vai se alimentando e ficando mais forte, nos dominando até o ponto onde já não sabemos mais quem somos. Nos tornamos refém de nosso próprio ego. Deixamos de controlar nossas vidas para que ele assuma o controle por nós. É mais fácil, é menos doloroso e, principalmente, menos trabalhoso. Quantas pessoas se referem a elas mesmas por suas profissões? Eu sou um engenheiro. Me respeite, pois sou juiz. Você está errado, pois eu sou cientista. De certa forma, isso é poder. Isso é sobrevivência. E não precisaríamos entrar em detalhes das inúmeras máscaras que vestimos todos os dias, como, por exemplo, as roupas que usamos para incitar alguma ideia ou seduzir alguém, do carro do ano para mostrar aos outros nossas conquistas, das alianças que fazemos com as pessoas para focar em um objetivo de valor pessoal. Todas estas máscaras são ferramentas disponíveis para que o ego opere sem ser notado. E como escapar desta armadilha?
Essa é uma pergunta que me fiz há um bom tempo, e muito disso tudo já está resolvido ou pelo menos mais claro em minha cabeça. É preciso, de certo modo, contemplar o próprio ego. Conhecer verdades íntimas, sem de fato conhecê-las. Entender como parte de você está tomando decisões, muitas vezes inconscientes, sem de fato entender. Observar atentamente nas nuances dos seus atos cotidianos. É um caminho difícil e longo. Diria até que é para a vida toda. Mas os benefícios são recompensadores. Como disse Alan Watts, mestre budista Zen, o ego é o que acontece entre a maternidade e o crematório. Então, o caminho é longo, mas trilhando-o, ficamos mais próximos das grandes verdades e a vida começa a fazer muito mais sentido. Com a visão mais clara sobre as coisas, entendemos melhor o que precisamos mudar em nós mesmos, pois até nisso o ego tem uma enorme influência. Neste processo de mudança, muitas coisas obscuras saem à superfície, e muitas vezes esse processo é doloroso. É uma mudança necessária para quem quer cada vez mais se conhecer, tornando-se uma pessoa melhor. Para o ego, isso é de certa forma inadmissível, pois vivemos em uma sociedade onde demonstrar fraqueza é basicamente perder o jogo. O Instagram elucida muito bem tudo isso. Não é à toa que essa rede social é atrelada aos jogos da individualidade. Comentei que este processo é longo, tendo entendido que é para a vida toda. O ego não irá desaparecer. Ele faz parte de você. Ele é você, de certa forma. O que podemos fazer é controlá-lo, domesticá-lo e colocá-lo em seu lugar de origem. Com ele amansado, o resultado é uma clareza mental que pode surpreender, como foi o meu caso. De início, o processo foi lento e gradual. Em todas as discussões que participava, seja em uma briga ou apenas uma conversa sobre política, logo após parava tudo e refletia sobre o que havia ocorrido. O processo era tentar entender o teor daquilo tudo. Do porquê briguei, ou do porquê comecei a falar sobre política, por exemplo. Depois, me colocava no lugar das outras pessoas, para tentar ao menos entender o lado delas. É difícil, mas esse é um processo necessário. É preciso parar e refletir conscientemente. E depois de sucessivas reflexões, esse exercício começou a se tornar um hábito. O seu cérebro entende que este tempo para a reflexão contemplativa, logo após alguma discussão, fará parte de todo o processo daqui em diante. Muito da magia acontece depois que tudo isso se torna um hábito. Ao refletir constantemente, o indivíduo começa a perceber sutilezas em seu pensar que antes passavam despercebidos. Em inúmeros casos, me peguei questionando do porquê havia dito determinada coisa, ou do porquê utilizei aquele exemplo sem ao menos ter certeza se aquilo era verdade ou não, ou se até mesmo fazia sentido. Em muitos casos, ao me colocar no lugar do outro, passava a entender com mais clareza, tentando imaginar o que aquela pessoa tem como verdade para ter dito o que disse. No final, é um exercício de empatia muito valioso. Outro ponto interessante, mas doloroso, é perceber suas sombras em ação. Em muitos casos, algumas ideias obscuras ou pensamentos até mesmo vergonhosos acabavam entrando nessa reflexão. Sombras que estavam encobertas ou esquecidas e que acabavam se mostrando no calor de uma discussão sem a percepção consciente, tais como uma certa arrogância na fala, cinismo, falta de educação com o outro,
pensamentos agressivos ou até mesmo ideias que não faziam o menor sentido. Manipulações de ideias, mentiras, vícios ruins de linguagem, sarcasmos para apimentar a discussão, racismo ou fobias são questões que podem aparecer também em discussões acaloradas, sem que muitas vezes faça sentido para o indivíduo, mas que servem de alerta. Conhecer o seu lado obscuro pode ser doloroso, mas ao final ele acaba expandindo a consciência para benefício do próprio indivíduo. Já dizia Carl Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica, que não há despertar de consciência sem dor. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Contemplamos o ego, observamos nossos próprios atos com carinho e devoção, e só assim a verdade surge. Olhar para as sombras sem medo, entendendo que somos seres humanos imperfeitos na sua perfeição. Deste hábito, muitas verdades inevitáveis começam a surgir. Você começa a se dar conta que em muitos casos você está errado ou parcialmente equivocado e que a verdade está longe. Em outras discussões, nota-se a dissonância de ideias, igualmente verdadeiras para cada um, e a impotência de saber qual verdade é a mais verdadeira. Isso tudo tem um impacto profundo no ego. Paramos de alimentá-lo, pondo em xeque suas ações. Chegará um momento deste exercício onde a percepção sobre o ego se tornará cada vez mais próxima do tempo em que a ação ocorre. Não será mais após uma discussão que você se dará conta de seus erros e julgamentos, mas sim quando o processo está literalmente ocorrendo. É como se existissem dois eus, um que está falando e outro contemplando a si mesmo. Mas para que cheguemos nesse ponto, é preciso tempo suficiente de exercício de autoobservação, aceitação e análise dos seus processos mentais para que tudo isso se torne um hábito. O ego nos cega, e para buscar as grandes verdades é preciso sair dessa cegueira e entender que o mundo que nos rodeia é muito mais complexo do que teorias ideológicas e estudos científicos. Tudo isso é importante para que nos entendamos cada vez mais como espécie humana dentro deste planeta singular. Mas existem questões que vão muito além de nossas ciências. Por isso da importância do livre pensar racional, único agente que pode chegar a esmiuçar, com humildade, estes vastos terrenos inexplorados. Terrenos estes que tento, de certa forma, elucidar com o meu ponto de vista. Como disse anteriormente, a verdade ressoa nos corações das pessoas, e sinto que esse seja o único caminho. O ego é apenas um obstáculo, e quanto mais conseguirmos controlá-lo, mais claro se torna o entendimento. Estar desperto é também ter uma mente disposta a escutar e sentir o ressoar da verdade. Há mais coisas no céu e terra, Horácio, do que foram sonhadas na sua filosofia, já diria Hamlet na obra de William Shakespeare.